Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite. Movimentem o corpo. Não precisar, descruza as pernas, se organiza. Então, movimenta um pouquinho.
para os lados, né? Um pouquinho balança o corpo lateralmente, um pouco para frente, para trás. E vamos apreciar Jokubek. Mais um pouco. Hoje ela vai começar grandes expectativas. Lembrei-me de 2 livros um dia desses. Um foi Grandes Expectativas, de Charles Dickens, e o outro foi Paraíso Perdido, de John Milton. Há uma ligação íntima entre ambos. Qual é? Todos estamos em busca do paraíso, da iluminação, ou seja lá qual for o nome que lhe demos. Parece-nos que o paraíso está perdido. Não há muito dele em minha vida, diriam todos praticamente. Queremos esse paraíso, essa iluminação. Ficamos desesperados atrás desse estado. Estamos aqui para buscá-lo, mas onde está? O que é? Chegamos nos Sechins com grandes expectativas, esforçamo-nos, lutamos, esperamos. Alguns até alimentam expectativas. Prossegue o jogo humano. Se não são grandes expectativas, temos algumas esperanças de que em algum momento o paraíso irá nos aparecer. Porém, se não sabemos o que é o paraíso, sabemos com certeza o que ele não é. Temos certeza de que não é se sentir infeliz, não é fracassar diante de nada. Paraíso não é ser criticado nem humilhado, tampouco punido de jeito nenhum. É a ausência de dor física, é a ausência de erros. Não é perder o parceiro, o amigo ou o filho. O paraíso, simplesmente, não poderia ser confusão ou depressão. Não é estar solitário, nem trabalhar quando se está cansado ou doente. Temos listas completas e bem claras sobre o que o paraíso não é. Mas se não é tais estados, então o que é? É ter mais dinheiro ou mais segurança? É ter domínio ou poder, fama ou reconhecimento por parte dos outros? Será paraíso estar cercado de pessoas recebendo seu apoio e amor? É ter mais paz e sossego, mais tempo para pensar a respeito do significado da vida? É alguma dessas coisas ou não? Algumas das pessoas aqui presentes chegaram lá em termos da segunda lista. Conseguiram algumas coisas, um pouco de boa vida. No entanto, independente daquilo que tivermos, assim que obtemos. Ah, então é isso? Não, também não é isso. Onde está? Parece que nunca conseguimos chegar exatamente lá. É como ir atrás de uma miragem. Quando chegamos perto, ela desaparece. É interessante que algumas pessoas, quando estão próximas da morte, veem ou se dão conta, por fim, daquilo que nunca tinham visto ou percebido até então. Depois desse esclarecimento, morrem em paz, até mesmo com alegria, finalmente, no paraíso.
E o que viram? O que encontraram? Lembram-se da fábula do homem que era perseguido pelo tigre? Diante da perspectiva iminente da morte, ele come um morango e exclama: que delícia! Por saber que, para ele, aquele era seu último ato. Voltemos agora à nossa primeira lista. O que o paraíso não é? Para apreciá-la sob um ângulo diferente. Estou tão feliz, que delícia! De fato, fracassei, que delícia! Nunca fui tão humilhada em toda a minha vida, que delícia! Estou tão sozinha, que delícia! Quando tivermos entendido profundamente tudo isso, qualquer circunstância da vida é em si o paraíso. Vejamos agora alguns dos pronunciamentos de Dogen Zenji Sama. Certa vez ele disse: abra mão de seu corpo e de sua mente, esqueça-os. Lance sua vida no reino Buda, vivendo pelo que Buda lhe aprouver oferecer. Quando conseguir isso, sem se valer de seu poder físico ou mental, ficará livre da vida e da morte e tornar-se-á Buda. Esta é a verdade, não busque a verdade em nenhum outro lugar. Abra mão de seu corpo e de sua mente e esqueça-os. O que significa? Lance sua vida no reino Buda. O que é o reino Buda? Ele refere-se ao erro humano em suas primeiras palavras. Abra mão de seu corpo e de sua mente e esqueça-os. Em vez de referir tudo ao conforto, à proteção e ao prazer do corpo e da mente, que é o que fazemos, ele nos pede para lançar nossa vida no reino Buda. Mas onde está esse reino? Onde devemos lançar nossa vida? Uma vez que Buda não é senão este momento absoluto da vida, que não é nem passado, nem presente, nem futuro. Ele está falando que este preciso momento é o reino Buda, a iluminação, o paraíso. Nada além da vida que existe nesse instante. Infelizes ou felizes, fracassados ou bem-sucedidos, não há nada que vivenciemos que não seja o reino Buda. Lance sua vida no reino Buda, vivendo pelo que ele lhe aprouver oferecer. O que significa isso? Não podemos viver sem ser este momento, pois ele é a nossa vida. Ser conduzido por ele é vê-lo, senti-lo, saboreá-lo, tocá-lo, experimentá-lo. Depois deixá-lo ditar o que deve ser feito. Ele diz que quando agimos sem confiar em nossa própria força física ou mental, em outras palavras, independente de suas opiniões a respeito de como as coisas deveriam ser, você fica livre, tanto da vida como da morte, e torna-se um Buda. Por quê? Porque você se torna um Buda? Porque você é um Buda. Você é este momento da vida. Você não pode, aliás, ser mais nada. Quando sentamos ou vivemos nossas rotinas diárias, estamos no reino Buda. Onde mais poderíamos estar? Cada momento de zazen, doloroso, pacífico, entediante, o que é? Paraíso, nirvana, o reino Buda.
No entanto, vamos para um sextim com grandes expectativas de chegar até lá. E onde está? Quando vocês saem daqui, onde está? O reino Buda é a experiência direta de seu corpo e de sua mente. Não é uma outra coisa ou um outro lugar. Dogen Zenji Sama disse: esta é a verdade. Não busque a verdade em nenhum outro lugar. Onde vocês podem buscá-la? Não há paraíso perdido, assim como não há nenhum a ser recuperado. Por quê? Porque você não pode evitar este momento. Você pode não estar desperto para ele, mas ele está sempre aí. Você não pode evitá-lo, só pode evitar vê-lo. Quando as pessoas sabem que estão quase morrendo, qual é o elemento que muitas vezes desaparece? O que desaparece é a esperança de que a vida, enfim, se torne aquilo que desejaríamos que fosse. É então que conseguem perceber como é delicioso o morango, porque é isso que existe este momento aqui e agora. Sabedoria é perceber que não há o que se buscar. Se você vive com uma pessoa difícil, isso é o nirvana. Perfeito. Se é infeliz, então é. Não estou dizendo que devamos ser passivos e não reagir. Se assim fosse, estaríamos tentando segurar o nirvana como um estado fixo. Mas ele nunca é fixo, está em perpétuo movimento de mudança. Não há implicação de não reagir. Mas os atos provenientes dessa compreensão estão isentos de raiva e de julgamento. Nenhuma expectativa, apenas uma ação pura e compassiva. O sextim é, em geral, uma batalha com o fato de que não queremos de modo nenhum que nossa experiência seja o que é. Definitivamente não a sentimos como o estado iluminado. Todavia, a prática paciente do sentar, afastando-nos de toda e qualquer conceituação, é duro, é maravilhoso, é entediante. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Permite-nos que, com o tempo, percebamos a verdade de nossas vidas. O primeiro dia de Sextim é todo dedicado à primeira lista. A mente aposta a corrida com todas as complicações que hoje compõem nossa vida, nossos desejos, nossas frustrações. Mas a fadiga do primeiro dia e, em geral, um certo desconforto físico. Todas as ideias pelas quais temos predileção são assaltadas e invadidas no sextim. Estamos sempre buscando uma maneira de circundar esse problema para chegar até o paraíso distante. Mas outra vez as palavras de Dogen Zenji Sama devem ser ouvidas. Abra mão de seu corpo e de sua mente. Essa frase lembra-nos que devemos apenas manter clara a consciência de todas as condições do corpo e da mente, observando o nosso desejo de ir em busca de prazer e de evitar a dor.
Porém, ambos estão aqui, neste momento presente. Por isso ele afirma, lance sua vida no reino Buda. Lance sua vida. Seja este momento apenas. Cesse todo julgamento. Basta de fugir dele, de analisá-lo, basta sê-lo. Ele então reafirma, esta é a verdade. Não busque a verdade em nenhum outro lugar. Por quê? Por que não devemos buscar em nenhum outro lugar? Não há nenhum outro lugar para buscá-la, porque não existe mais nada que aconteça, a não ser quando? Bem aqui, bem agora. Nossa própria natureza é a própria iluminação. Podemos acordar e olhar? E ela termina assim. Grandes expectativas. Que bom que ela está falando de Sextim, né? A gente está se preparando para o nosso, que vai ser sábado que vem, né? É bom quem nunca fez retiro, ouvindo a Joko Beck, né? Espero que vocês possam se inspirar, se empolgar, se lançar no Reino Buda, como Dogen Zenji Sama fala, né? Se lançar essa experiência, deixando, como ela fala, né, no primeiro dia, exaurir os pensamentos, exaurir o corpo, parar de querer conforto, né, de experimentar e perceber essas ideias, né, que a gente tem, que a gente alimenta. Como ela fala, essas ideias prediletas são assaltadas e invadidas no retiro. Elas ficam claras, porque elas ficam voltando, bombardeando tua mente, né? Não busque a verdade em nenhum outro lugar. Tudo que existe é esse instante. Passado e futuro, aqui e agora. E gostei também que ela fala que sabedoria é perceber que não há o que se buscar. Alguém quer falar alguma coisa? Ela vai para o capítulo 7, limites. Não? Então, só para avisar vocês, a gente já compartilhou nos grupos um pouco como vai ser a programação do retiro. Na semana que vem, eu vou pedir para vocês, quem nunca fez retiro, não sei se vocês já fizeram Kinhin, que é a meditação caminhando, que a gente faz entre um período e outro de Zazen. O formato tradicional do Zazen, numa sala de prática, sempre são 2 períodos sentados. Então, a gente senta um período, faz uma meditação caminhando, que dá o tempo entre levantar e sentar é 10 minutos, e depois senta um segundo período. Desde que a gente vem fazendo
online, desde que a sala precisou ser fechada, a gente vem mantendo um período só, e aí a gente estendeu para 40 minutos o tempo, porque não faria o Kinrin, né? Cada um na sua casa, enfim, às vezes não é tão fácil, as pessoas moram às vezes com a família, né? Não tem tanto espaço para isso, então a gente optou em fazer um período só e essa leitura. Mas no retiro, no Sextim, sábado, a gente vai fazer o Kinrin, porque como não vai ter leitura e vai ser o dia inteiro, a gente precisa sair da postura sentada e caminhar. Mas o Kinrin é meditação em movimento. Então a gente mantém a mesma presença do zazen, só que caminhando. Então a gente vai na quarta-feira às 18h30, naquele horário de orientação para o zazen. A gente vai ensinar e relembrar, quem faz tempo que não faz, como que é feito o Kinrin. Então, ao longo da semana, eu vou falando um pouquinho sobre como que se organiza a sua casa para esse retiro. Se você não mora sozinha, se você está em algum lugar com outras pessoas, né? Para que você construa um lugar nesse espaço que não seja passagem, né? Que você possa ficar resguardado nesse período, que não seja um lugar frio, que não seja quente demais, né? Que a tua presença não conflite com as pessoas com quem você vive, né? Para que o teu zazen se torne também a rotina da casa, né? Então, se você puder compartilhar a programação, se você vive com alguém, para que não dê conflito, porque é importante que seja harmonioso, né? Isso. Então, como a gente está mostrando um pouco como você cuida disso, que tipo de refeição seria adequada que você fizesse. Normalmente no retiro a gente come comidas de fácil digestão, então a gente evita comer carne para quem não é vegetariano, então a gente porque a digestão fica mais lenta, você faz menos atividade física. Que mais? A gente está sugerindo alguns alongamentos para quem não sabe, para quem não costuma fazer, mas para quem tem prática, quem faz yoga, quem faz alguma prática corporal, faça a sua atividade corporal nos horários do alongamento. E se quiser aceitar uma das sugestões também, tá ali, né? Que mais? Eu acho que é isso. E entender que Sextim, essa palavra, quer dizer uma só mente, unificar a mente, né? Um só corpo. Então, é para que você, de alguma forma, diminua o diálogo, né? Deixa sentar, como aquela imagem do copo de água, né? Um copo de água com uma mente, com terra. Se essa mente está agitada, essa água fica completamente turva e você não é capaz de ver a transparência nela. A hora que você solta o copo, assenta a mente, essa terra decanta e a água passa a ser transparente, cristalina. A mente é assim, desde o princípio ela é clara e brilhante. Ela não é ruim, né? Ela é importantíssima. A gente fala, tudo que nós temos aqui é construção da mente, né? Então, a mente não é ruim, o eu não é ruim, o ego não é ruim. A gente não tem que matar o ego, a gente tem que entender quando ele ocupa demais a cena, quando ele nos rouba de viver a vida. Porque a gente fica preso ao que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, eu tô certa ou eu tô errada, né? Tem gente que tem a autoestima baixa, tá sempre achando que tá errado, que tá insuficiente. É parar com tudo isso, com toda essa confusão, né? Então, a gente fala que é esquecer-se de si mesmo, como Dogen Sama fala, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo, só que não é esse si, é esse si maior, é o si com letra maiúscula. E estudar esse si maior é esquecer-se do si menor, é esquecer um pouquinho, deixar esse seu eu pequeno um pouquinho de lado, né? E ao fazer isso, você se ilumina,
percebendo que tudo que existe é o estado iluminado. E não fica um rastro dessa iluminação. Porque na hora que você experimenta ela e diz eu me iluminei, você já se separou da experiência. Já não está na unidade, já está na dualidade, né? Então, o estado desperto, ele também é um estado transitório, ele também é um estágio, é um estado que não é permanente. Nada é permanente, só existe a impermanência dos estados. Então, é um convite que a gente faz. Eu acho que não é fácil para quem nunca fez retiro fazer de cara um Mugon Sesshin, que é o retiro de silêncio, porque a fala, a leitura do Dharma ajuda a gente, inspira, né? Mas eu acho que está sendo importante a gente experimentar um pouquinho de um silêncio em outro lugar, né? É um outro silêncio. É olhar para essa mente, né? É deixar que essa mente se aquiete. Então é isso. Vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.